Uma vez mais, o PCP não desilude e apresenta uma moção a exigir que o Governo imponha normas e leis contra os proprietários e que negue o direito à propriedade privada. O PCP acha que consegue resolver os problemas da habitação com decretos e proibições, mas o que é verdade para os proprietários privados já não se aplica para o próprio Partido Comunista Português, uma vez que é o partido com o maior património imobiliário do país, desde o PREC que acumula cegamente casas e prédios, em muitos casos fechados a outros, para tão criticada especulação imobiliária. O património imobiliário do PCP de norte a sul de Portugal continental, nas regiões dos Açores e da Madeira, é grande e vasto. Ainda não vi nenhuma resolução do PCP para que pôr no mercado os inúmeros prédios de que é proprietário ao serviço da população. Seria um começo da política que prega. Seria um excelente exemplo para garimir sobre todo o património. Pelo contrário, deseja aumentar o seu património, construir mais prédios, exemplo do caso da antiga sede de Aveiro, onde pretende fazer nascer um prédio de 7 andares para ou arrendar ou vender, cuja operação negou na altura do antigo proprietário quando era inquilino. Um comportamento que roça um bocadinho a especulação imobiliária de que tanto se queixa de existir em Portugal. Mas sejamos honestos. Com este novo empreendimento, em Aveiro, vem aumentar a oferta das casas e isso sim, é algo que fará baixar as rendas. Com mais oferta, os preços tenderão a baixar e muito. Afinal, o grande capital está no PCP. Quando o PCP fizer dos discursos atos em sede própria, poderemos levar a sério as suas propostas, mas até lá, um pouco de ciência. Muito obrigado. Bom, eu tenho algumas palavrinhas para dizer sobre esta moção que é apresentada pela CDU. Fiquei um bocadinho estupefacto porque, se calhar por deformação profissional, conheço bastante bem o tema e a contextualização que fazem aqui é, no mínimo, completamente enviesada. E vou passar a explicar porquê. O problema da habitação, e vocês misturam aqui duas coisas que não são misturáveis, o arrendamento e as prestações ao banco. No arrendamento existe uma lei do arrendamento, melhor ou pior, que tem funcionado, que protege, por um lado, inquilinos, mas por outro, senhorios, e que tenta dinamizar o mercado da habitação. Podem não estar de acordo, mas existe uma lei. No que diz respeito, e que está em vigor, e também não ouço nem das associações de proprietários, nem das associações de inquilinos, grandes manifestações contra essa lei, até hoje. Não é? Bom, depois, no que diz respeito ao crédito bancário, é muito importante perceber uma coisa. Os bancos não vendem casas. Os bancos não vendem casas, não fazem preços de casas, não vendem casas, não são promotores imobiliários e, portanto, as pessoas que adquirem uma casa compram a casa. A casa é dessas pessoas. A casa não é do banco. Ninguém está a pagar uma casa ao banco. O que as pessoas que têm crédito à habitação estão a pagar ao banco é o financiamento, o acesso ao dinheiro que permitiu comprar essa casa. E, como garantia, provavelmente o banco exigiu uma hipoteca sobre essa casa e avaliou a casa. Portanto, em primeiro lugar, as pessoas que têm crédito ao banco para a habitação são proprietários e, a mais, pagam impostos pelo facto de serem proprietários. Depois, aquilo que hoje se fala muito das taxas que têm subido, as taxas que são aplicadas no crédito bancário, nomeadamente no crédito mais vulgar, são compostas por uma Euribor, 3 meses, 6 meses, 12 meses, e um spread. O spread é o lucro do banco. E esse não mexe durante, provavelmente, 30 anos ou 35 anos, se não houver renegociação. O spread é o lucro do banco. Não há aumento de lucro dos bancos por as taxas subirem, porque a Euribor é o preço do dinheiro. E sendo a Euribor o preço do dinheiro, é o preço que os bancos e outras sociedades financeiras têm que pagar para adquirir fundos para colocar no mercado. Portanto, estamos a misturar aqui duas coisas. Lucro é spread e os spreads não mexeram. A taxa a aplicar aos créditos é composta por um spread e por uma Euribor. A Euribor subiu e subiu muito rapidamente, e é um drama para as famílias, para as empresas e para todos os que têm crédito. É verdade, mas se há crítica a fazer ao Banco Central Europeu, todos os grandes especialistas, a única crítica que fazem não é ter subido as taxas, é ter demorado muito tempo a subir, e por ter demorado muito tempo a subir, essas subidas tenham sido mais abruptas e mais difíceis de serem acomodadas pelas famílias e pelas empresas. Esta é a crítica. Nos Estados Unidos, por exemplo, já hoje as taxas estão a baixar. Porquê? Porque os Estados Unidos tiveram uma política monetária diferente do Banco Central Europeu e reagiram mais rápido ao problema da inflação. E, portanto, é preciso perceber que não há aqui lucros extraordinários da banca.
Não há aqui lucros extraordinários da banca, de todo. Se os bancos hoje ganham mais dinheiro do que ganhavam anteriormente, e devo dizer que antes da crise ganhavam muito mais do que o que ganham hoje, é porque, se calhar, acontece outra coisa em Portugal diferente do que aconteceu no resto da Europa, que é aquilo que é o rácio de transformação, ou seja, a diferença entre o que os bancos pagam de juros por as pessoas terem aplicações financeiras nos bancos e aquilo que cobram de juros em função dos empréstimos está ainda muito longe um do outro, ao contrário do que acontece na Europa. Mas para isso contribui, por exemplo, aquilo que o Governo fez com os certificados de aforro. O Governo destruiu os certificados de aforro. Porquê? Porque as poupanças das pessoas estavam a sair dos bancos e a ir para os certificados de aforro. Portanto, foi uma ajuda que o Governo deu à banca, neste caso, para andar mais devagar que o resto dos bancos na Europa. Sobre isso não ouço o PCP dizer nada. Aliás, porque ser aforrador para o BCP deve ser quase um crime, porque o dinheiro tem que ser público, não pode ser privado. Se eu tiver dinheiro privado, é um crime ser aforrador. Mas eu não vos ouço falar sobre isso. Não vos ouço falar sobre isso. Mas os bancos têm feito o seu caminho e cada vez mais uma coisa está perto da outra. Depois, há ganhos de eficiência que a banca tem em Portugal que não se conseguem noutros países da Europa, porque a nossa banca é bastante eficiente. Existem processos a decorrer em variadíssimos bancos de introdução de soluções, por exemplo, de inteligência artificial, que aumentam a produção, aumentam a produtividade e, no fim, aumentam os lucros da banca. Mas nada disto tem a ver com a subida das taxas de juros. Não misturem as coisas. O banco cobra exatamente o mesmo e ganha exatamente o mesmo. É o spread. Primeiro ponto. Segundo ponto. Todos os clientes assinam uma coisa chamada FIN. Ficha de Informação Normativa. Na ficha de informação normativa, todos os bancos são obrigados a simular e a dar essa simulação aos clientes do que é que acontece se o Euribor subir mais 1%, mais 2%, mais 3%. Portanto, toda a gente que fez crédito à habitação e que é proprietária, e que muitas vezes o crédito à habitação é muito inferior àquilo que é o valor da casa hoje, sabia, ou teria que saber, porque assinou, que, num cenário de subida de taxas de juros, a sua prestação ia para um determinado valor. Portanto, isto não é novidade para ninguém e as pessoas assinaram contratos de livre vontade. Bom, então dir-me-ão assim, não há problema nenhum com a habitação. Está tudo bem. Não. Há problema com a habitação, como é evidente. Porquê? Principalmente nos grandes centros urbanos. Porquê? Porque, ao contrário do que acontecia há 15 anos, Lisboa hoje é uma capital europeia. O Porto hoje é uma capital europeia e, portanto, o preço das casas no Porto e em Lisboa, não só, mas essencialmente no Porto e em Lisboa, disparou. É evidente. Porque ninguém vive no centro de Paris. Um francês médio ou médio-alto, em termos de rendimentos, não consegue viver no centro de Paris, como não consegue viver no centro de Bruxelas, como não consegue viver no centro de Londres. Porque é que o português há de conseguir viver no centro de Lisboa? É que o direito à habitação não é eu viver no Chiado. Nem na primeira linha da praia. Cuidado, cuidado. O que é que acontece em Paris? Em Paris as pessoas vivem a 80 km. Só que em Paris têm transportes rápidos e frequentes para se deslocar para o centro da cidade. E esse é um problema que nós temos. Nós não conseguimos viver a 80 km e chegar rapidamente ao centro da cidade. É um problema de mobilidade que nós temos, mas não tem a ver com o problema da habitação. É outra coisa. Então, temos aqui um problema para resolver. Como é que se resolve um problema quando eu tenho casas a menos e procuro a mais? Tem que reequilibrar o mercado. E reequilibrar o mercado é construir mais. Em 10 anos quase não se construiu. É preciso construir mais. Mas não é construção pública. É pública, é privada, é cooperativa, é o que for. É preciso colocar mais casas no mercado e é assim que se reequilibra o mercado. E depois deixem-me dizer outra coisa que eu também não ouço o PCP dizer. E até sei a razão porque é que não dizem. Mas não vou dizer aqui, não vou ser indelicado. Porquê é que não falam do IMI? Porquê é que não falam do IMT? Se querem dinamizar o mercado da habitação, é, construir mais casas, colocar mais casas no mercado, haver mais licenciamentos das câmaras para se construir mais, obviamente. 2, baixar a fiscalidade. Não ouço o PCP falar sobre a fiscalidade. Portanto, eu sei ao que vêm, percebo qual é a lógica, é escrito como se estivéssemos nos anos 80, disto que está aqui a grande maioria das coisas não são verdade, como acabei de dizer, porque volto a dizer, ninguém mexeu nos spreads. E depois há aqui coisas espantosas. O que é uma moratória que isenta o pagamento parcial de capital? Vocês sabem o que é uma moratória? Uma moratória é uma coisa que eu deixo de pagar agora e vou pagar mais à frente e que capitaliza os juros. Quem fizer uma moratória vai pagar muito mais.
Portanto, é preciso perceber, tecnicamente, quando se escreve estas coisas, o que é que estamos a escrever. Eu sei ao que vêm. Tem que dizer mal da banca, dos fundos imobiliários. Mas vocês acham que as casas que estão aí alugadas são todas dos fundos imobiliários? Quantas pessoas é que trabalharam uma vida inteira e têm 2 ou 3 casas alugadas para ter um acréscimo de rendimento? Quantas pessoas? Já sei que é um crime, não devíamos ser proprietários, percebo. Mas são proprietários. São proprietários, trabalharam uma vida inteira, compraram 2, 3 casas e alugaram e têm ali uma fonte de rendimento. Não são fundos imobiliários. E essas pessoas têm que pagar em mim. Então agora não podem subir a renda? Está tudo enviesado. Está tudo enviesado. Bom, por tudo o que expliquei, obviamente, a Iniciativa Liberal irá votar contra esta moção. Muito obrigado.